iniciando mais um Vox Popcast e o tema de hoje é Sombras do Fim. Hoje vamos falar sobre as grandes extinções em massa que ocorreram no planeta Terra e também sobre o que poderia ocasionar um apocalipse real, ou pelo menos um caos generalizado. Vamos falar sobre as possibilidades do ponto de vista biológico, tecnológico e também astronômico. Então, fica aqui com a gente, que vai ser muito legal. Papo de ciência, né? Sempre é muito válido, mesmo que seja do modo mirabolante, né? Que eu sempre gosto de trazer aqui para o Vox. Queria já convidar você que está nos assistindo para deixar as suas opiniões, né? Sobre o grande questionamento. Você acha que estamos próximos ao fim? Na sua opinião, como que rolaria, né, esse possível apocalipse? Ou já está rolando? Será? Para embarcar nessa grande viagem no tempo, rumo ao passado e ao futuro, conto com a presença do meu querido Fábio Salvador. Boa noite a todos. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Já passou por várias questões aqui, né? Alguns apocalipses aqui Alguns nesse apocalipses já tentaram contra a sua vida aqui no episódio do Sexta-feira 13. Inclusive. E no Sexta-feira 13, hoje você está em mais um dia místico, né? Dia 29. Vocês sabem que dia é hoje? Por que o dia é místico? Vamos logo mais falar sobre isso. Fábio Salvador observa teorias, vê possibilidades e pensa a respeito da humanidade, que a humanidade, como conhecemos, né, chegará ao seu fim. Sim. Né? Vamos ver. Então, você é um espectador do fim. Exatamente, aguardando ansioso. Será que vai rolar em breve? Fico com questionamento. Será que vem aí? Hoje tenho também a honra de receber Felipe Ribeiro, designer gráfico, aficionado pela sétima arte e os novos aspectos da ciência, detentor de uma curiosidade apocalíptica inspirada no caos. Que belas palavras. Perfeito. É isso mesmo, cara. Eu sou meio filhotinho do caos, assim. Esse assunto é um assunto que me cativa muito, assim, até pelas possibilidades, né? Viajar nesse tema, para mim, é quase que um exercício, assim, de ver como a história, né? Como tudo está acontecendo, né? A gente tem tanto coisas naturais, tecnológicas, então, né? Vários aspectos da ciência. Então, assim, acho que é um assunto bacanérrimo, assim, para ser debatido. E hoje você poderá destilar todo o seu conhecimento aqui pra galera. Muito grato mesmo, de verdade. E o pessoal pode interagir também, né? Falar que, ó, não, isso pode acontecer mesmo. Ou isso aqui é a viagem total, né? O pessoal pode interagir aqui com a gente. É isso. Hoje também tenho o prazer de receber Meire Rezende, formada em Ciências Biológicas, né, pela UERJ. A primeira matéria que lecionou foi a questão do surgimento do planeta e das eras geológicas. Esse ano, uma surpresa para mim, os livros trazerem assim de forma tão bonita, sabe? Tão plena, os alunos poderem ver esse assunto que paira, né, pela nossa cabeça como curiosidade. Eu achei o máximo esse ano. Comecei muito com o pé direito. Ai, que massa. E realmente é algo que traz uma curiosidade, até porque nós temos várias obras, né, da cultura pop que envolvem esse tema. E essa questão apocalipse dá uma curiosidade, né? Acho que todo mundo já pensou o que faria numa situação apocalíptica. E esse, inclusive, é um questionamento que vamos responder mais tarde. Eu quero também que você deixe aqui o que você faria, qual seria a sua primeira ação. Né? Tem pessoal que fala, pô, eu iria no shopping, ia comprar tudo, os eletrônicos, que eu não queria. Aí vai ligar onde o eletrônico, né? É um questionamento. Bom, você falou uma frase muito legal, que é: a curiosidade humana é o que nos faz refletir sobre os assuntos, mas também pode ser o que vai nos levar à próxima extinção em massa. Será? Um ótimo questionamento, né? Excelente. Bom, e minha primeira frase oficial aqui no podcast será: tão certo como o começo é também o fim, né? Quer dizer, vai rolar, a gente não sabe como, né? Nem quando. Exatamente. E, né, eu iniciei o Vox aqui com essa bela frase nesse dia que não existe. Hoje é dia 29 de fevereiro, né? Um dia místico. Completamente. Né? Não é todo ano, né, que temos esse dia aí, pairando, pelo menos oficialmente, pairando, né, aqui nas nossas vidas. Então, eu acho que hoje merecia realmente um tema apocalíptico, um tema diferenciado pra gente falar. O que vocês acham? Eu acho que é mais que digno, porque falar sobre o fim do mundo num dia que não deveria existir, eu acho que é bem propício, tá ali encaixando o tema ali. Então, cabe a gente discorrer sobre isso. Então, é o fim, né? É o fim. Ou o começo, né? Ou o começo do fim. Porque, como já dizia Dark, né? O começo é o fim é o começo. Exatamente. Bom, vamos começar hoje, né? Falando sobre as grandes extinções em massa.
Elas devastaram o nosso planeta, mas também deram, né, a luz à vida como conhecemos hoje. Então, eu quero dar a palavra aqui para a nossa grande professora. Não sei nem como eu começo. Vamos começar do começo. Né? Vamos começar do começo. Eu acho que assim, é importante a gente entender que essas extinções elas são imprescindíveis para que a gente esteja aqui contando essa história. Isso é algo que eu sempre converso com as pessoas. Se a gente está aqui, é porque alguém deu esse lugar. Alguém, quando eu digo, outro organismo, que não é, né, outro ser humano. O ser humano não existiu desde o começo do planeta Terra. O planeta Terra era desabitado. A gente teve extinções iniciais, né? A primeira extinção de todas. Tem essa questão da era do gelo. A temperatura ficou insuportável para os tipos de vida que haviam na água, não na terra em si. E aí essa primeira extinção, ela acabou com 80% dos seres vivos que estavam ali. Mas foi aí quando os mamutes pequeninos Eles decidiram ainda nem se pensavam em congelar? existir. Então já é outra Então é questão. outra- Ali foi o início mais de tudo antigo, mesmo. né? Essa mais antigo. primeira extinção de todas, ela data de 440 milhões de anos atrás. Caramba. E os mamíferos vieram bem depois. Então, é muito importante assim, a gente entender que cada vez que a gente fala de uma extinção, a gente está falando do início de uma nova era geológica. Essa primeira, o Ordoviciano, ela acabou, e aí novas eras chegaram. A próxima era, no Devoniano, a gente teve outra extinção, foi a segunda. Nessa segunda, já tem os animais assim que são mais palpáveis ao nosso conhecimento, os peixes. Então, na primeira, era só micro-organismos. Isso, organismos são pluricelulares, mas micro-organismos também. Então, eles acabaram sendo extintos. E a gente tem, né, rastros dele. Os cientistas acreditam que 80%, 85% da vida foi extinta. Então, a gente não tem nem ideia do que aconteceu. Não faz a menor ideia. Eles propõem essa ideia da questão da extinção. Nessa segunda extinção, os animais são mais palpáveis, deixaram fósseis. É uma questão que você consegue ver, enxergar melhor. Quando a gente fala fóssil, a gente vê aquele dinossaurão todo inteiro, o cara achou um pedaço da unha da pata direita. E ele entende que aquilo ali era um animal, como você vê. Muito interessante, né? Muito legal. Sou ninguém para falar que eu acho super, super interessante. E aí, o que acontece? Depois, no Permiano, né, que é essa questão do efeito estufa, que a gente fala, olha, o efeito estufa agora vai matar a gente. O efeito estufa é uma novidade. O efeito estufa é uma realidade do nosso planeta. A vida conseguiu se firmar aqui, as plantas, os animais terrestres, mesmo os animais aquáticos e os seres vivos em geral, se firmam aqui na Terra por causa desse efeito. Só que o aumento excessivo do gás carbônico acabou provocando um calor excessivo e uma nova extinção. A gente estava até conversando antes, né? Que estava tudo congelado. E aí veio o efeito estufa para descongelar. Isso. Né, Essa foi a galera? primeira vez, né, do aumento do gás carbônico. A gente tem outra agora. Outra era, né? O Triássico, eu acho que a gente começa a entender que é quando os mamutes surgiram. Sim. Onde estão os mamíferos. E é lá no Triássico que 75% das espécies, inclusive os mamutes, foram extintos. Eles recriaram os mamutes outro dia, né? Eles pegaram... Sim, engenharia genética. É isso que eu ia falar. Ótimo Eu ia questionamento, levantar esse ótimo questionamento aqui questionamento. agora. Então, essa é a época da Era do Gelo. O pessoalzinho lá, os jovens. Então, a Era do Gelo, acho que não me lembro do primeiro. Do primeiro é muito essa questão da primeira extinção mesmo. Sim. Né? E aí, o que aconteceu? Depois dessa evolução, né, dos mamíferos, que inclui a gente, nós somos mamíferos. A gente vai chegar nessa quinta extinção, que é a do Cretáceo. É a mais famosa, do dinossauro. Dos dinossauros. Que caiu o asteroide lá no México e as condições do planeta já estavam em transformação. O asteroide só piorou tudo para que eles acabassem. Mas eles acabaram mais vários animais, como, por exemplo, as galinhas que a gente fala, o dinossauro, a galinha. Então, animais aparentados com os dinossauros, como as galinhas, puderam se desenvolver. As lagartixas da parede puderam sair de dentro da caverna para sobreviver. Olha A aí. gente As saiu! baratas ficaram vivas pra contar a história. Aquelas pequenas, as pequenas baratas, as menores, né? Essas que a gente adora. E continuarão Até o próximo apocalipse. Até o próximo Não, apocalipse. então, nós estamos no meio desse próximo apocalipse. Basicamente. Exatamente, que é a sexta extinção que a gente chama de Holoceno.
Mas essa sexta extinção, ela já, Já tem... começou. Mas ela já tem assim, uma definição do que pode ser? Vai ser uma coisa de radiação? Vai ser uma coisa de efeito estufa também? Gelo? Efeito estufa, sim, mas por quê? Porque a ciência prevê que 1 a cada 10 mil organismos deve ser extinto, naturalmente. Só que, durante esse período, nós aumentamos essa quantidade de extinção. A ação do ser humano sobre o planeta Terra, que a gente ocupa Acelerou 70%. esse processo, né? A gente ocupa 70% do planeta. Então, a gente acelerou essa questão das extinções e o aumento do efeito estufa. A gente está aumentando mais. A gente, como eu vou dizer, a gente está dando um gás no processo. Então, quer dizer, Da muita extinção. gente, muito gás carbônico, muitas indústrias, muito desmatamento. Exatamente. Tudo isso pode, de Contribui fato, né, nos levar ao fim. Muitas pandemias, porque a gente fala dessa pandemia, né, da Covid-19, mas a gente viveu outras, a gripe espanhola, a gente viveu a peste negra Sim. um pouco antes da gripe espanhola, também foram pandemias. E elas só aconteceram por causa da existência dos seres humanos, que tem a questão da higiene com a peste negra. Os ratos, né, que foram Isso, transportados eles- de navio. Isso, né? e assim, as pulgas iam para dentro da casa das pessoas, picavam as pessoas, porque os europeus não tinham essa questão da asepsia corporal, isso não era importante. Não tinha um lance que era, tipo assim, uma grande cumbuca, uma grande banheira, né? Eu acho que era até uma parede de madeira e tal, uma baciazinha, bacia, uma grande bacia. E aí era do mais velho ao Sim, mais novo tomando, tomando banho na banho. mesma água. Ainda existe essa cultura, infelizmente, na Europa. Meu Deus. Então, eu não duvido. Isso, um lencinho merecido que seja, já tá adiantando mais que isso, pelo amor de Deus. Naquela série Vikings, passa um lance meio assim, antes de embarcar, eles têm um processo, né? Todo mundo lava o rosto, cospe, assou o nariz Sim. dentro Olha daquela que bacia e delícia. vai É passando verdade! de Olha um a pro troca outro, de assim. micro-organismos, que riqueza. Aquela cena muito me horrorizou. Eu lembro que eu estava comendo, assistindo aqui. Foi o fim, foi um dos fins. Mas essa questão da higiene, realmente, né? Óbvio que, como você falou, existem certas pessoas, certas culturas que, né, rejeitam esse Não tipo de coisa. valorizam, né? Não valorizam. Mas essa questão biológica pode, de fato, nos levar ao fim, né? Sim, o calor, ele aumenta a propagação dessas pestes, né? Por exemplo, a gente vê hoje em dia, com essa temperatura, um aumento do número de mosquitos. Sim. E a gente tem uma doença agora em questão, que é a dengue, que é transmitida por mosquitos. Agora, uma semana atrás, alguns estudos já mostram que o mosquito, às vezes, ele não pega a dengue de outra pessoa. O embriãozinho dele já está contaminado. Esse era um questionamento que eu tinha. Por exemplo, tá um mosquitinho aqui, o mosquitinho me picou. Eu já estava com dengue, me picou. Aí o mosquitinho transmite? Transmite. Essa dengue? Quando ele for picar o Ah. Fábio, ele vai transmitir para o Fábio. Essa é a forma de transmissão. Essa sim. nova pesquisa, eles viram o vírus da Zika, o vírus da dengue, dentro dos embriões, que é uma Meu novidade. Ou Deus. seja, o mosquito está nascendo contaminado. É pior. Meu Deus. Verdadeiramente já apocalíptico. nasce toda uma Realmente. geração com o vírus, né? Ele não é mais apenas um vetor, né? Então, algumas pessoas falam, mas para que ter mosquito? Vamos acabar com eles. Eu entendo. Próxima extinção em massa, mosquito. Só não pode acabar com as abelhas, né? Que dizem que se acabar com as promover, abelhas pode também ocorrer uma o extinção mesmo no caso. planeta. Os mosquitos também são polinizadores, eles são importantes, eles não são transmissores da dengue. É por causa da gente que eles transmitem. O ser humano, tem que acabar o ser humano, né? Que ele- Chega o meteoro. Chega logo. Né? Cara, mas essa questão biológica é muito importante, né? Muito interessante. E é uma questão muito abordada nas obras da cultura pop, né? Total. Sim. Total. Esse lance São biológico, muitos inclusive, filmes, né? tem aquele Guerra dos Mundos, né? Guerra dos Guerra dos O Mundos. final é Maravilhoso. exatamente Isso, isso, mostra né? Os exatamente. ETs não tem os anticorpos que a gente tem, né? E são os micro-organismos que Isso, acabam com presentes eles, no né? sangue, A gente né? vence a The guerra Last of pelo... Us, né, outro grande sucesso aí, fala sobre isso, sobre essa questão biológica do fungo que afeta o ser humano. Isso, The Last of Us é sensacional. É muito bom. Assim, o The Last of Us é uma produção incrível, né? Além de ser uma produção incrível visualmente, né? Roteirizada, belíssima, de modo belíssimo. Ela traz, quando você está assistindo, ela faz você imaginar o que você faria se você estivesse naquela situação. Ela, como, né, na série você acompanha os personagens principais,
eu quero fazer um questionamento aqui agora. Se vocês já pensaram, se fosse um apocalipse no sentido, né, do fungo, por exemplo, quer dizer, ou no zumbi, é meio que um apocalipse zumbi ali, né, da situação. É um apocalipse zumbi. O que vocês acham, né? O que vocês pensariam se, por exemplo, a gente tá aqui e de repente, pá, Fábio vira um zumbizão aqui, de ver pessoas próximas se transformando naqueles seres? Horrível, né? Qual a opinião de eu vocês acho sobre esse que o assunto? Walking Dead levanta muito bem, né? Levanta. Essas questões assim, né? Até as 3 perguntas lá, acho que são 3 perguntas que o xerife faz e tal, né? Pra pessoa, se já matou zumbi, se já matou Verdade. pessoas, né? Então, assim, é uma questão que levanta exatamente os nossos sentimentos, né? Do tipo, ver uma criança zumbi, sei lá. E até a moral, né? pavoroso, As suas né? morais Sim, isso que eu ia são falar. suas ou são Exatamente. impostas pela sociedade? E o Exatamente. mundo apocalíptico acabou tudo? Tipo assim, vale tudo, né? Pois Questionamentos. exatamente. E aí eu acho que entra esse sentimento de sobrevivência mesmo, né? Dependendo da situação, é um lance que você vai ter que encarar, né? Independente de se é parente, se não é, se é uma pessoa querida ou não. Aí vai de cada um, né? Mas é uma boa reflexão, né? Você se deparar com questões, digamos, éticas, né? E intrínsecas ao ser humano, né? O sentimento, o amor, o carinho, enfim. E eu acho que nesses momentos, eu acho que em algum momento assim, de uma grande extinção ou de alguma parada muito apocalíptica, assim, que a gente vai conseguir ver o ser humano da maneira crua que ele é. Sem nenhuma vestimenta social, sem nenhuma vestimenta ética, sem nada. É ele sobrevivendo por ele, querendo sobreviver por ele, ou não, né? Acho que ali a gente conseguiria ver a verdadeira face da humanidade. É uma questão mais animalesca, né? Isso. Seria uma regressão, né? Vamos dizer assim. Exato. A gente, né, o lance todo primitivo, né, do ser humano, né, que é esse sentimento de sobrevivência. Aí esse último filme da Julia Roberts, eu nunca lembro o nome. Eu provavelmente vou dar várias referências aqui que eu não lembro o nome. Eu também não lembro o nome. Esse último da Julia e tal, desse ataque hacker, né, que a gente deu um spoilerzão agora. Mas basicamente isso, assim, em determinado momento, né, O mundo depois de nós. o mundo depois de nós. E aí um dos personagens, né, ele fala que trabalha com figurões e tal, e que ele tinha, né, recebido ali, de certa forma, algumas informações que indicavam que o que está rolando ali no filme está acontecendo, né? E aí ele fala dessa terceira fase do plano hacker, né, digamos assim, desse ataque mundial. Ele fala exatamente que a terceira fase é exatamente isso. É onde os seres humanos vão estar por conta deles, cada cidadão, né, vai ter que se defender, proteger sua casa, seu alimento. A gente vê lá o Kevin Bacon, né, que seria o louco do bunker, né, protegendo a casa dele. Chega uma galera, 3 ali, né, para pedir socorro pro cara que tá, perdendo o dente, um lance completamente esquisito, né? E ali o Kevin Bacon já tem entendimentos de doença, de bunker, de guardar coisas, né? Então, assim, a terceira fase é isso, é o lado animalesco do ser humano, que é um dos pontos que eu acho que eu mais gosto, assim, desse filme, é exatamente esse, né? Quando você se percebe, fala, pô, talvez eu seria um Kevin Baconzinho ali da vida pra não deixar acontecer, né? E você falando isso me lembrou, né? Esse tema de apocalipse, etc., que surgiu uma matéria um tempinho atrás, que pessoas importantes como Mark Zuckerberg, Elon Musk, começaram a construir bunkers aleatoriamente, assim, bunkers completamente equipados com uma mansão subterrânea mesmo, assim. Aí levantou o questionamento, por que eles estão fazendo isso se não tem nenhuma notícia de alguma coisa acontecendo, de um apocalipse vindo? Por que eles estão fazendo isso? Veio um comentário do Além aqui, pro Capiteira minha antena, que o bunker do Mark Zuckerberg tem 6 andares. É um negócio... É uma mansão mesmo, tipo assim, tem milhões de quartos e banheiros, etc. É uma mansão mesmo. Tem uma outra minissérie apocalíptica, se chama O Silo. Ah, não conheço essa. Também Qual é Só o de tipo nome. de apocalipse abordado? Você só consegue perceber que o apocalipse aconteceu no último episódio. Mas ali é uma sociedade que vive exatamente como você falou, andares para dentro da Terra, com camadas sociais. Interessante. Os que estão mais próximos ao solo são os das camadas, né, superiores.
Os bilionários. Isso. O prefeito, Sim, sim. o xerife, né? Quem comanda todo o grupo ali, todo o grupo humano daquele silo. E quem fica lá no fundo fica na fornalha. Que são as pessoas que centro da terra, mantêm assim. Exatamente, que mantêm o silo vivo. Porque a energia do silo é o fogo. E é muito Maneiríssimo, hein? interessante. Maravilhoso, E maravilhoso. aí, Adorei assim, esse por que eles estão ali enterrados, né? Quando foi que eles ficaram ali? Por que eles obedecem aquelas regras? O que tem do lado de fora do silo? E descobre o que é, assim. Eu acho que se eu falasse, eu ia estragar toda Fica um a vontade de questionamento, assistir. fica um questionamento. Assistam, vou assistir, inclusive. Onde a galera pode assistir essa série? Eu assisti na Apple TV. Ah, Maria. Mas, assim, a gente sempre assiste muito filme lá em casa. Eu gostei muito desse que tem essa questão da reflexão, né? Sobre o ser humano sempre pensando no seu lado. Sim. Mas também há grupos de seres humanos, a gente está aqui por causa disso, que estão preocupados em agregar e juntar aquele grupo. Vamos juntar aquele grupo ali para sobreviver? Que é esse caso do Silo, né? Juntou um grupo que sobreviveu. Até porque sozinho, né, seria muito difícil você sobreviver. Não exatamente. importa, né, qual for a situação apocalíptica. Mas você sozinho, cara, primeiro que você meio que enlouquece, eu acho. Tem, inclusive, o filme Eu Sou a Lenda, né? Eu Sou a Lenda, Isso, eu ia sim. falar Sou a sobre Lenda. esse. Que ele começa a fica assustar. sozinho. Mesmo o cachorro não consegue mais satisfazer, né? Exato. A Inclusive o questão dele cachorrinho, né? Uma Dele cena icônica. E esse da lenda, Eu Sou a Lenda, ele fala sobre uma pandemia e que ele é um cientista, não se conforma daquela doença que está no sangue, que ele sabe o que é e que ele não consegue achar um fim para aquilo. Ele faz experimentos, né? Tentando achar a cura. No fim do filme tem uma questão muito importante que mostra as pessoas que não pegam essas doenças. A gente Sim. tem essas pessoas no mundo. A gente tem Ele gente é que um não desses, pega né? Covid. A gente tem gente que não pega AIDS. É verdade. Verdade, é. A gente tem pessoas que não pegam algumas doenças. Isso não é mentira. É a evolução. E um questionamento também, por exemplo. Agora, né, a gente viajando aqui, por exemplo. Tem pessoas também que são assintomáticas. De repente, alguém poder... O apocalipse zumbi. A pessoa poderia carregar, né, o vírus e não manifestar? É o The Last of Us. A menina carrega o fungo no corpo e não manifesta a manifesta. doença. Ah, ele. Muito interessante. Ainda há esperança, né? exatamente. Se você for um dos sortudos ali. Na loteria genética. Não é, menino. Darwinismo. Bom, sobre essa questão de apocalipse, mas voltando... Na verdade, não é o apocalipse em si, mas é de preparo, né, para o apocalipse. Teve uma série muito interessante que eu maratonei, eu adoro esse tipo de coisa, né, que é Assassinato no Fim do Mundo. Não sei se vocês já observaram essa série. Não observei. Eu ouvi, Ela tá na minha lista pra, É um lance mais assistir. tecnológico, né? Eu Aham. adoro paradas de inteligência artificial. Inclusive, em breve vai ter um episódio magnífico aqui no Vox, que vai ser sobre inteligência artificial. Será que estamos na Matrix? Ah, E Grandes eu assisti convicções. por conta, né, dessa questão Grandes da convicções, IA. Exatamente. Eu acho que a gente é tudo IA e nem sabe. Então, É e verdade. lá o que acontece nessa série? Um cara, né, um milionário, desenvolve essa questão da inteligência artificial. Esqueci até o nome do indivíduo, né, que ele tem um nomezinho, a voz, né, do além da inteligência artificial. Só que o que acontece? A mesma tecnologia que ele utiliza, por exemplo, para cuidar do filho dele, ou para comandar, né, porque ele tem um bunker também de vários andares e tal. Essa tecnologia é a mesma que, por exemplo, funciona como psicólogo dele. Então, ele fala uma parada tipo assim, ele tá bolado com o cara. E ele começa a falar, pô, eu queria que esse cara morresse. E aí a inteligência artificial começa a conspirar pra morte dessa pessoa. Então, quer dizer, doideira. a inteligência artificial aí, ela não tem uma consciência, mas ela interpreta, ela não tem o poder da interpretação, ela não sabe que ele tá falando assim de um modo, só pra desabafar. Ela leva ao modo literal. Ao pé da letra, né? Né? Uma- Que é o que o chat GPT faz, ele faz as coisas do modo literal. Exatamente, Ele não tem uma exatamente. reflexão ali, né, sobre... Pô, Ainda. isso é o modo... Ainda, exatamente, porque... Né? Esse lance tecnológico é uma questão que está sendo levantada, inclusive, pelos grandes cabeças, né, desses projetos. Tem o cara lá da Amazon saiu, né, e falou abertamente, né, publicamente, falou sobre os perigos da inteligência artificial, né. O Elon Musk é um que constantemente fala que é um erro do ser humano, né? Tá construindo, tá dando oportunidades para essa inteligência, né? E Porque continua investindo em tecnologia. É isso. Mas eis o grande lance, né?
a partir do momento... são duas coisas que a gente não poderia ter feito, mas a gente já acabou fazendo. Uma é a capacidade, né, você dar o acesso à inteligência artificial, às informações do mundo inteiro, né? Internet é isso. E a segunda é você fazer com que ela programe, dar o direito, né, da inteligência artificial programar. E aí surgem alguns dilemas, assim, né? Uma vez que a máquina consegue se autoprogramar, né? Ser mais eficiente, né? Milhares, bilhares, trilhares de vezes mais inteligente que a gente, né? Porque é exponencial. Hoje o GPT-4 ele tem, né, avaliado um QI de 150 e pouco, assim, sabe? Né? Já é um gênio, né? Einstein acho que tinha 164, sei lá. Isso. Era um lance desse. A média, né, do brasileiro é 80. Sacou? Então, assim, você já vê o chat GPT com o dobro, né, digamos assim, fazendo um cálculo besta da nossa inteligência. Então, assim, exponencialmente, e existe o grande lance da transferência de informação, né? Então, assim, um cara aqui programando, ele faz sei lá quantas linhas de código por hora, né? É porque o cara tem que dormir, o cara tem que comer, o cara tem que ir no todo um banheiro. lance, exatamente. Por mais que coloquem plantões e tudo mais, em determinado momento a inteligência artificial programando, ela consegue fazer isso muito mais rápido, Ela supera, né? totalmente, né? Pela velocidade, Sim. né? De raciocínio, digamos assim, né? Uma vez que ela é inteligente, e pela propagação dessa informação, que é instantânea, né? Se eu termino um código aqui e vou passar o plantão para você, né? Eu tenho que te explicar o que eu fiz. É verdade, é Né? verdade. Isso toma um tempo, né? Mas a máquina não precisa disso. Ela manda essa informação para milhares de outros computadores assim, né? Você só precisa de Então- uma rede ali, né? Exatamente. Já era. Então, eis o dilema, né? A gente deu acesso à internet para ela e botou ela para fazer código. Então, assim, a gente cometeu os dois piores erros que poderia, né? Esse é o dilema do Exterminador do Futuro. Né? Exatamente. Mandou, Exatamente. E estamos no ano, inclusive, né? o robô voltar para acabar com tudo. E estamos no ano de 2024, né? Que é o ano que a Skynet, né, manda lá a bomba nuclear atingir a Rússia e tal. E aí tudo começa, né? Porque no 2, acho que é no 2, ele fala que eles estão em 84, né? E aí eles falam que daqui a 40 anos é quando tudo vai acontecer. Ou seja, estamos Ou no seja, ano. grandes expectativas Será? para esse ano. Aí a gente vai vendo, né? Toda essa briga aí de né? Meio que ainda acontece, né? A Guerra Fria, né? Parada nuclear e tal, essas coisas todas. Então, assim, é muito possível, né? Inteligência artificial. E aí eu acho que entra esse lance, assim, do tipo, a interpretação, né? Como você falou do filme aí. A interpretação da inteligência, assim. Já teve inteligência, tipo, com um código mínimo, do tipo, desconectar, eu quero cancelar minha internet, sacou? E botaram ela para fazer essa atividade. Eu não lembro de qual empresa foi essa inteligência. Skynet. Botaram ela para fazer essa função. E aí esse grande lance da interpretação, né? O que eu preciso fazer para respeitar essa ordem, né? Porque o código é uma ordem que eu recebi. Então, uma vez que ela não cansa, ela pensa muito mais rápido e ela não tem a ética, né, do ser humano, Sim. né, as preocupações, a razão em si, ela pode tomar atitudes do tipo, sei lá, exagerando muito, né, mas para desconectar a internet que me pediram, eu vou jogar uma bomba nuclear, sei lá, uma bomba em cima da central do negócio. Porque o importante é Desligou. cumprir a missão, né? O importante é cumprir a missão, não importa como. Então, né, a gente entra nesse conflito aí. Como não deixar, né, que a inteligência chegue a esse ponto, né? E aí é esse lance da autonomia que a gente está dando para ela. E a gente está calibrando, inclusive. Né? A gente, só que aí... Ao usar a inteligência artificial, Ela vai aprendendo, né? esse do
OpenAI é o dono da ChatGPT, não é isso? E Que tem criou agora Sora, né? A Sora, tecnologia isso. de vídeo. De vídeo. Tá criando vídeos Super realistas. super realistas. Ainda manda mal ali num dedo, né? Sai um A dedo a mão é sempre mais, problema. um dedo a menos. Mas assim, altamente real, assim. Você olha os vídeos, ainda tá em 1 minuto de vídeo, né? Que ela produz. Mas você olha, cara, você fala, é artista, assim. Mas é aquele questionamento, ela ainda funciona como, né, utilizando de um banco de dados, né, que é provido pela gente. O que a gente faz, ela tá lá processando, ela não cria ainda. Isso a gente tá falando ainda nessa fase, né? Mas a grande questão apocalíptica chega quando, né, se elas um dia tiverem consciência. Exatamente. E aí Essa é a esse grande... limiar, Aí é o cenário né? Matrix. Exatamente. Aí esse limiar, né? O que define, né, consciência e tal, em que momentos pode acontecer, e já é estudado que pode acontecer isso, né, de uma inteligência artificial criar uma consciência e começar a se questionar de várias coisas e tudo mais. E aí é aquela situação. A gente falou sobre essa questão da sobrevivência, né? Até da série que você comentou, que eles vão se organizando ali para sobreviverem. E nessa questão Matrix, as máquinas também, a guerra rola ali, porque os humanos querem eliminar as máquinas, né? Porque viram que a situação saiu do controle e as máquinas, como já têm consciência, elas contra-atacam. E é aquela luta, os seres humanos queimam o céu, como eles dizem, né? Que é porque as máquinas utilizavam da energia solar. E a batalha começa aí. Ambos querem sobreviver, eles não conseguem mais coexistir. Né? Tem até um questionamento que quando o ser, né, ele se torna ali mais poderoso, mais inteligente, ele não aceita mais ser ele subjugado pelo outro, Ordens, né? Não aceita mais Exato. ordens, né? Uma E vez aí que cria mora o perigo. consciência. Mas já teve esse negócio de guerra de inteligência, etc. Já teve recentemente que os robôs do Elon Musk atacaram funcionários, Sim, um Ah, braço sim. lá de um... seguraram o de uma- braço, tipo assim, deram um ataquezinho. E parece que não foi a primeira vez, né? Então, Não. Isso tá, ninguém sabe tá também, né? começando aí a revolta especulam delas. que tenham sido mais acidentes, É. né? Mas esse braço ali da Tesla, né? Da fábrica da Sim, Tesla sim, da atacou o Tesla. cara. Então, é isso, assim. Uma vez que a inteligência começa a ficar pé da vida, o que ela vai fazer com a gente? E aí esse lance de Matrix é interessante, assim, porque vai que, né, primordialmente ali não foi um código do próprio ser humano falando assim, não, a gente precisa ser preservado de qualquer forma. E aí a inteligência falou, tá, você vai ser preservado, mas vai ser dentro de um casulo ali me dando energia. Exato, né? como uma bateria Então, ali, né? Vivendo uma simulação. Mas Porque você tá ali. Mas aí, pra mim, a culpa também é do ser humano. Por quê? Total. Hoje em dia, a gente vive num mundo virtual. Principalmente a galera mais nova, eles são 100% dependentes de celular. Pô, muita gente não consegue nem ter uma interação assim, né? Sempre tem que estar com a cara no celular. Muitas pessoas até preferem o mundo dos jogos, né? O mundo virtual, onde você pode ser quem você quiser, onde você Exatamente. pode escolher sua aparência, onde você Não pode... sei como anda o The Sims, né? Mas ele É, é The Sims isso. é ótimo, eu amo. basicamente isso, Eu aquele não sei tem se ele aquele- existe Existe. ainda. Ele existe, ele Se ele existe. funciona, mas... Aí funciona. É basicamente isso. Muitas E o- expansões. Uhum. E tudo indica, né, uma auto-inserção num mundo virtual, né? Os óculos, né? Os Isso, é. RVs e tal, não sei o quê. Foi com o óculos da Apple, né? Que lançou. Foi com- lançado realidade. agora. Foi realidade aumentada, né? Realidade Você aumentada. fica meio Iron Man, assim, com Bem aquele filme aí, é o Jogador Número 1. jogador número Isso. 1, Né? assim. Onde a população mundial inteira tá participando de um grande, né? De um Uma grande competição e entre os um gamers. grande mundo virtual mesmo, Sim, né? Onde isso. todo mundo, de fato, está participando. Então, assim, eu acho que é um pouco por aí, assim, esse lance da gente dar as oportunidades para a inteligência, né, ferrar com a gente. Fica o grande Fica o questionamento, grande né? questionamento. Será que elas estão nos ouvindo? Será que vai? Porque hoje eu falei muito sobre inteligência artificial. Então, se eu desaparecer, ou dela, foi ela culpa ou foram eles. Bom, eu quero aproveitar esse momento aqui para mandar um salve para o nosso grande Adir Soares, que está acompanhando a nossa live. Didizinho. Boa noite. Tudo nessa vida tem um começo, meio e fim. Isso é de fato. Filosofou aqui, belas palavras. Didizinho. E eu tenho também um comentário aqui de Caio Cardoso. Fala pra Meire que eu amo ela. Ah, querido. Um querido, foi meu aluno, virou meu amigo. É maravilhoso. Ele esteve aqui gravando com a gente recentemente também.
E fala, jovem. Não, Abre. eu ia falar que é isso. Eu ia falar que grandes possibilidades. Ou vai ser tecnológico, ou vai ser o outro efeito estufa, ou um alienígena que vem aí. Então vamos falar sobre os alienígenas. Cadê? Seu lado aí, ó. Meu Deus, eles estão entre Aí, ó. nós. Por isso que eu tenho o meu chapéu da ufologia ali, que sempre me protege quando eu sinto uma vibração estranha. Em relação a esse assunto, está saindo bastante coisa aí agora, né? Os Estados Unidos começando a liberar vários arquivos e tudo mais, né? Então, aí é um grande questionamento que eu tenho quando a gente fala sobre vida extraterrestre. A gente, com né, esses filmes muito fortes de ficção científica, a gente tem o Alien e tal, a gente tem aquele que a gente estava falando, que Ninguém Pode Nos Salvar, né? E em todos esses filmes, ou pelo menos na maioria, os alienígenas eles são criaturas que vieram para nos destruir. Obviamente, a gente entra naquela situação que criaturas tão avançadas, né, que tem a possibilidade de viajar pelo espaço-tempo, elas não viriam aqui pra, a gente parece aquelas fazendas de formiga, né, comparados à grande evolução, né, que eles supostamente têm. Então, o pessoal fala assim, não, eles não viriam aqui pra, dialogar com você, eles viriam apenas pra destruir. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Se isso poderia ser uma extinção do nosso planeta. Então, eu não sou muito fã de ET, né? Eu não sou tenho essa afeição com fãzaço, eles. Então né? você não gosta de muito fã. Homem-Aranha, não gosta de ET? Desculpa, tá? Mas assim, eu acho que se eles existem e se a comparação deles com a gente é tão grande assim, talvez a gente possa sim ser uma colônia de observação deles. Eles possam falar de cima só testando a gente, mexendo os pauzinhos dele, introduzindo coisas da tecnologia deles pra gente testar, pra ver como a nossa sociedade se comporta em relação a isso. Porque eu acho que tem um estudo que fala sobre como é mais fácil a gente estar vivendo uma simulação do que estar vivendo uma realidade. Olha. Então, por que não? Eles As podem estar chances testando a gente. 50-50, assim, né? É. Os cientistas falam que 50% de chance sim e 50% não. Então, Sim ou não, né? Meio. então. Exatamente. E existem grandes indícios de que sim, né? E isso já vem aumentando dentro da comunidade científica a possibilidade disso e o reconhecimento dessa teoria, assim. Então a Matrix poderia ser um experimento alienígena. Sim. E alienígena é assim. Alienígena é um lance muito. Aquele Eternos, né? Fala um pouco do que Verdade. o Fábio falou agora, né? Que é esse lance de vir, né? Uma inteligência, né? E eles são uma inteligência artificial, né? Os Eternos, né? Eles são criados ali, né? Recebem uma missão, cada um com seu poder. E vem para a Terra para gerar ali o novo... Eu não lembro o nome que eles dão, né? Que são aqueles seres... Olha eles observando a gente! Lá da Lua. Mas aí vocês acham que se existem ETs, eles são assim, verdinhos, cabeçudinhos Então, eu ia perguntar isso pra você. Mas você acha que eles são humanoides? Porque isso Não sei. é uma visão muito antropocêntrica, né? A gente Eu acho que eles são vê- insectoides. assim, cabeça, 2 olhos, será? 2 braços. É um ótimo. Esse aí tá sinistro. Esse aí eu acho Esse aí que é até foi... fortão, ó. É, Sarado, já olha. é fit. Essa Protendo questão espaço. da Não anatomia são realmente... bactérias, né? Será que eles não têm forma? Tem um cientista aí das antigas que ele propõe, né? Acho que ele é arqueólogo também, um negócio assim. Que ele pega determinada espécie de pássaro e coloca, né, esse pássaro nas condições que os hominídeos né, foram evoluindo. E aí ele dá uma proposta lá de como seria esse ser, né? Ele faz ali o bonitinho, o corpinho lá de massa e tal, e é muito parecido com esse aí. Existe uma teoria, né? Que é uma teoria científica que chama panspermia. Panspermia. Que fala que a poeira das estrelas, provavelmente é de Marte, caiu aqui na Terra e que a E gente disseminou. tem seres vivos do grupo das bactérias marcianas aqui. É por isso que Que tem aquela bacana. frase que somos feitos de poeira estelar, né? Olha, Como é que é, né? Todo mundo Mas parte do Big é Bang. uma questão da panspermia, assim. Inclusive, em todo... O que os cientistas procuram, né? O Interestelar é um filme que mostra isso. Os planetas com água. Porque Sim. onde tem água, tem vida. Então, se ela está congelada, pode ser que a vida ainda não tenha começado ou que ela já tenha acabado. Que é o caso de Marte. Muito interessante. Aonde tem anéis de gelo, aonde tem que é esse planeta que você falou, ele tem água, ele tem sim, nitrogênio, ele tem gás carbônico, ele tem todas as condições ideais
para que outro planeta forme novas moléculas, como foi a teoria que a gente acha que aconteceu aqui. E é por isso que a galera fala muito sobre os marcianos, né? Que é o planeta que tem mais chance. É né, o mais próximo, né? A gente gosta muito de Marte, porque a gente vê Marte quase todos os dias. É nosso vizinho, né? Ele é nosso vizinho, a gente olha pro céu, a gente vê Marte quase todos os dias e nem liga pra ele. Eu tenho uma peninha. Então poderia ser o alienzinho, poderia estar em cima de Marte, em vez de estar em cima da Lua ali, né? Ali na Lua, eu acho que ele não tá, não. Mas até saiu umas fotos recentes da Lua, são lindas. Ele não tava lá, não. Ele não tava, tava tímido, não ele apareceu. tá Porque o cara fotografou, assim, mais de uma década da Lua, então não apareceu ninguém, não é possível, né? Mas Marte, as bactérias marcianas... Vem aí. A não ser que ele seja como o predador, né? E fique invisível. Questionamento. Esse lance de panspermia é interessante também, né? Porque muitos falam que pode ter vindo por meteoros, né? Que chocaram com a Terra e aí, né? Foi surgindo ali a sopinha primordial para tudo nascer, né? E, cara, hoje, assim, novidades do mundo astronômico é que ainda tem o James Webb, né? Maravilhoso. Sou louco pra fazer uma tatuagem, tô brincando. Ele está descobrindo, né, pela excelente, né, e maravilhosa capacidade que ele tem, né, alta tecnologia, um satélite bilionário, né. E aí ele está descobrindo, por exemplo, existem 2 planetas anões, um marrom e uma anã branca, uma anã marrom e uma anã branca, depois de Plutão, né, que tem atividade geológica, ou seja, capacidade vulcão, de... né? Vapor de água. E aí, né, é o alicerce, digamos assim, para existir vida e tal. E aí a gente entra nessas grandes questões, né, do tipo, a gente sempre está procurando por água em outros planetas para quê? Né? Porque é o que a gente conhece e a vida, né? A vida como a gente conhece, a vida como a gente conhece depende da água, depende de uma estrela, né? Né? Raios solares e tudo mais. Então a gente acaba buscando por isso. Mas, sei lá, como, né? Tem um canal que eu acompanho muito, o canal do Schwarza, que é bacana, e ele fala exatamente isso. Pode ter uma vida baseada em silício, pode ter uma vida baseada, né? Não em carbono, né? Como a gente conhece. Sim. Então, assim, as possibilidades são muitas. Um filme a gente tem espícula de silício. O quê? Carbono as cadeias que ele está falando, assim, a nossa vida toda baseada em carbono. Mas aqui no planeta Terra, a gente tem as espículas de animais do grupo das águas-vivas, são os corais. E tem o esqueletinho feito de silício, que é a areia do mar. Que interessante. Já pensou? Olha ele prevendo. São muitos filmes, muitas séries, esse muitos episódio desenhos. aqui no futuro será muito observado. Esse cara aqui, ó, ele... E o Felipe falou uma coisa muito com link com o Apocalipse, que é a questão do meteoro aí, do asteroide, que pode estar vindo aí destruir a Terra mais uma vez. Então vamos falar sobre o asteroide. O asteroide, medo ou esperança? Jovem, tem dias que é uma esperança, né, cara? Depende do dia da semana. Quando chega do mês, dia 29 de fevereiro. O quinto dia útil cada vez mais longe. Segunda-feira, então, né? Acorda, podia vir hoje. Tem né? dia que é uma esperança, mas eu acho que pra grande maioria é um medo, né? Por exemplo, quando sai uma notícia. É porque o pessoal gosta de um título sensacionalista também, né? Aí fala assim, o asteroide tá passando próximo à órbita da Terra. Super longe, super longe. Porque a gente fala próximo, né? Em astronomia, cara, em relação ao tamanho do universo, né? É uma distância gigantesca. Estima-se que, pelo menos, acho que por ano são 800... Acho que chegam a 1000, acho. É um lance desse, assim, que passam próximo da Terra, né? Então, a galera sempre está de olho, né? NASA, as outras companhias, né, internacionais de astronomia acabam mapeando, né? Ou pelo menos tentando mapear esses asteroides. E aí, cara, eu acho que vale lembrar aqui do... Olha ele aí! Está vindo ou não está vindo? Vale lembrar do Oumuamua, né? Que foi o primeiro, né, objeto que a gente tomou nota intergaláctico, né? Que veio de fora da nossa galáxia e passou por aqui. Parece que está voltando, né? Ele será? A volta dos que não foram. Cara, e aí entra o... Como é que é? É um físico, ele fala que quando ele fez, né, todo um estudo aí e tal, a Vila Webb,
o nome dele. A Vi é uma abreviação, o nome dele é esquisitão, e a Vi Loeb. Ele foi pro mar acho que próxima Indonésia, alguma coisa assim. Ele até, tipo, passou dos limites americanos, né, para pesquisar alguns detritos de um asteroide que possivelmente caiu aqui e foi exatamente quando o Oumuamua passou, né, pertinho da gente. Então, ele ali, nesses resquícios, no fundo do mar, que ele resgatou e tudo mais, ele encontrou esferas milimétricas, assim, de um metal lá e tal, e que não é possível ter sido feito por natureza, né? Ao que tudo indica, é uma tecnologia. Bom, com Né? certeza, então, a gente já sabe que foram eles. Foi igual uma adaga que encontraram no Egito, numa das tumbas lá, que era de um metal que não existe no A no adaga de mundo, assim. Tutankhamon. Não a adaga existe. de Tutankhamon. É um metal de um asteroide, né? Existem certamente muitas coisas suspeitas que acontecem, né? Teve aquela questão também da galera... Foi aqui no Brasil, né? A questão das máscaras de chumbo. Um negócio obscuro Brasil também, não, que o foi pessoal... Campos. Foi em Campos não, cara. Foi aqui perto. Foi em Campos? Os Eu acho que foi uma cidade os que dois próxima, não? eletricistas eram de Campos. Ah, eles eram campistas, pode escrever. Eles eram campistas e isso foi em Niterói. Eu não me lembro o nome do morro, mas tem todo um estudo. Tem uma galera que há uns 3 anos atrás, alguns detetives, assim, digamos que por esporte, né, foram levantar novos dados e tudo mais. E é toda uma loucura, assim, encontrar um papel dentro do bolso de um deles, com descrição do que fazer, aí fala, né, tomar tal pílula e botar a máscara e esperar e tal. E isso tudo seria o mote dessa grande Loucura, foi confusão. em 1966, né, em Niterói, essa situação. Ou seja, Isso. muitas coisas estranhas acontecem no nosso planeta, mas tem umas, né, que chamam a atenção por serem, de fato, mais misteriosas do que as outras. Bom, falamos aqui sobre a questão tecnológica, falamos um pouco aí sobre a questão cósmica, né, também a questão biológica. Agora tem algo que me intriga, que é a possibilidade da extinção do nosso campo magnético. Porque tá rolando uma inversão, né, dos campos magnéticos. Como é que é esse lance, cara? O que tá rolando aí? A inversão, assim, a gente acha... Como a gente assiste, né, filmes, thrillers, né, que acontecem em 2 horas, né, e precisa, né, dessa coisa toda, dessa emoção toda para prender o espectador ali, a gente acha que vai acontecer tudo assim, né? Mas o campo magnético, a nossa bússola, né, aponta para o norte em determinado momento, mas assim, milhares de anos né, daqui vai apontar para o sul, né? Porque é exatamente o ferro, né, que tem no núcleo da Terra se movimentando. E aí, por isso que a bússola aponta para o norte, né? Porque a quantidade maior, né, de ferro do núcleo está próximo ao norte. Sim. E aí existe esse fluxo, né? É um ferro derretido, digamos assim. E aí esse fluxo tá migrando, né? Essa quantidade de ferro está migrando para o sul, né? Mas vai demorar muito, milhões e milhões de anos. Vai demorar muito tempo. Até lá o pra sol isso explodiu já. acontecer. Até lá, a gente já passou pela Ou sexta o sol, extinção. grande. ou o sol, sei lá, explodiu, né? Tem muita coisa em volta ao sol e inclusive recentemente. Tem uma né? mancha no sol recentemente que está crescendo aí. O campo magnético é a nossa proteção, né? Não é só a atmosfera. Então, Sim. o campo magnético é o que protege, de fato, a gente dos raios solares. Radiação. E o sol radiação do- certo, né? O sol vai explodir. Vai, A questão é que se vai acontecer outro fenômeno antes, né? Que vai nos levar Roubar a antes vez do disso. sol, o protagonismo do sol. Até um questionamento aqui, ó. Quando o Sol chegar ao fim de sua vida, daqui a 7 bilhões de anos, 7 bilhões. ele vai crescer até ocupar 3/4 do céu. Será tanto calor que as montanhas derreterão. Olha isso, a capacidade da nossa estrela. E tá a gente reclamando aqui do calor que tá fazendo hoje, imagina as montanhas derretendo. Imagina isso. E eu acho que é muito por aí, assim, as últimas notícias, né, a gente teve essa mancha solar que abriu agora aí, e foi, acho que a maior registrada até então, né, foi imenso, mas ainda assim, para a massa do Sol é coisa mínima, é ínfima. Uma galera ficou preocupada, né, a gente estava falando dos jovens que não conseguem ficar sem internet, sem celular, sem computador. Uma das coisas que
calculado, né, digamos assim, é exatamente esse lance tecnológico, né? Uma vez que, sei lá, todos os satélites forem destruídos, né, da baixa órbita, a gente não tem comunicação, né? A gente não tem nada, absolutamente nada. A gente volta para a Era da Pedra. Então, Olha assim, a mancha fatal. Exatamente. Então, assim, o Sol, ele tem essa capacidade, né, de dar vida, mas também de tirar muitas, né? E ainda tem a possibilidade como o nosso Sol é bem antigo, né, digamos assim, astronomicamente falando, é possível que seja... A gente fala das estrelas de Hawking, né, que são estrelas com buracos negros dentro, né, no seu núcleo. E quem levantou essa possibilidade foi o Stephen Hawking, né, lá da década de 70, e ele fala exatamente isso, ele propõe, né, exatamente isso, né. Hoje se fala dos buracos negros primordiais, né, que são pequenos buracos negros que surgiram lá no início com o Big Bang, e aí essas estrelas, né, também por terem surgido ali, né, já na formação de todo o sistema, esse Sol pode ter capturado esses pequenos buracos negros. E aí nessa existe essa teoria, e parece que tem uma missão agora sendo lançada, a missão Plato, que vai fazer digamos, uma ressonância no Sol para ver se existe esse buraco negro lá dentro. Como é que tá o esqueletinho do Sol? O problema pra mim é isso aí. Pra que vai procurar o que tá lá no esqueleto do Sol? Então, não cara, me interessa. Isso agora até vamos retornar aqui pra parte da biologia, porque eu estou me recordando de uma série onde o que aconteceu? O pessoal foi lá, acho que foi pra Antártida, algo assim, e aí eles fizeram expedições pra lá, né? E eles foram futucar o gelo. E aí acabaram liberando um fascínio vírus, sobre o gelo, né? também. Como é que esse lance aí você pode de fato reavivar um vírus letal? Permafrost, a camada da permafrost. Como é que Lá tanto na Antártida quanto no Ártico, os cientistas têm o mesmo amor, né? Que eu quero dizer. Uma curiosidade ali. Cavucale o solo, e é verdade que eles encontraram vírus, bactérias, outros seres vivos que a gente não vê mais, seres vivos que estão fossilizados. Tem uma ótima série, chama True Detective, eu não sei o nome em português, que Não, fala... é True Detective mesmo. É, em Em português. português também, não mudou não. Eu só assisti Essa temporada? Essa temporada do gelo. Da Jude Foster. Isso. Eu assisti agora. É a também, maravilhosa. nova, né? É a 4ª temporada. Então, eu não tive coragem de assistir as outras, tenho medo, entendeu? Mas, assim, tem essa que fala sobre essa questão do vírus e das descobertas humanas, né? Tem uma questão sobre a busca da juventude eterna, que é o que você tá falando assim, pra quê, né? Pra que a juventude eterna? Vamos envelhecer, vamos... Exato. Mas tem essa questão da busca desses vírus, desses seres vivos que podem trazer novidades, né, evolutivas. Sim. Tem uma super fofa que é o bico doce, Sweet Tooth, que é linda. Ah, sim, do menininho que tem os que também tem a ver com gelo. As mutações, Isso. né? Olha aí a galera procurando problema. Eu tenho uma amiga que é dessas expedições, uma amiga pessoal. Sério? Que legal. Muito legal. Ela tem marido, filho, ela fica uma parte do ano no gelo, uma parte do ano no Brasil. Muito e legal. ela já te contou sobre a experiência de fato? Então, eu acho estranho, entendeu? Ficar ali dentro daquele lugar fechado. Eu sou a pessoa que adora receber as pessoas e, né, e ter pessoas comigo. Então, eu não saberia sobre morar com mais 12 pessoas apenas durante a metade do ano. Eu não saberia. E é uma questão que essa última temporada do True Detective aborda também, né? Porque fala exatamente disso, né? De alucinações por conta do frio, sim. né? Sim. Por conta de respirar ali aquele ar né, congelante, né? Sei lá, em poucos minutos você pode morrer numa nevasca, né? Só em respirar o ar. Nessa é catástrofe total, tá? Assassinato, catástrofe. Mas no bico doce, que é o Sweet Tooth, o garoto é infectado por um vírus e nasce com características de outros mamíferos. E aí isso se espalha pelo mundo, provocando uma doença que parece a Covid-19, uma gripe, um resfriado.
né? As pessoas que pegam morrem, porque não tem solução, mas aquela leva de crianças toda nasce híbrida, Sim. misturada com outros Mamíferos. animais que não são só mamíferos, tartaruga, E elas- lagarto. e Cada elas um são tem uma imunes, característica isso. diferente. E né? elas são imunes, não é isso? Elas são imunes, elas não pegam Ao essa mesmo doença. tempo que surge a mutação, surge o tal vírus que está Sim, matando todo como mundo. se né? essa descoberta trouxesse, né, para o meio da gente uma nova mutação. Eu acho que o ser humano procura uma explicação para essa questão das viroses que acontecem sem querer, sabe? Sim. Essa questão do SARS-CoV-2. É claro que a China não podia ter deixado uma pneumonia que matava vazar para o mundo todo. Eu concordo com isso. Mas, assim, não é porque mordeu um morcego, porque pegou um pangolim, porque comeu não sei. Não é. Sabe? Não é. Se fosse assim, Ozzy Osbourne já tinha disseminado isso aí. Coitado, Ozzy, com aqueles morcegos todos, pintinhos, Ou etc. sobrevivente. Eu acho que até o verso fechando lá na frente, como diria Inês Brasil. É, que pelo medo do apocalipse acontecer, que eles procuram tantos meios de evitar que o apocalipse aconteça. E tentando evitar que eles fazem o apocalipse acontecer mesmo. Faz todo É, sentido. exatamente. Eu A acho- eu gente acho vai isso. num caminho apocalíptico tentando evitá-lo. Exatamente. A Ivete já falou que vai Eu ia macetar, falar né? agora. Mas Santa Ivete tá, aí para, Bebeta. Ivete tá aí para impedir que ele aconteça. Bom, você vê que a gente, né, a gente cobriu várias possibilidades, né, desse possível apocalipse, né, possível apocalipse real. Estamos terminando nossa live, acredita nisso? Poxa. Passou tão Mas rápido. estamos terminando, pelo menos antes do mundo acabar, né? Perfeito. Porém, eu queria que vocês finalizassem, cada um, falando sobre como vocês acham, né, brevemente, sobre como vocês acham que de fato vai acontecer. Exploramos várias possibilidades, mas como você acha que vai ser? Eu acho que vai ser outro efeito estufa vindo aí. Acho que vai aumentar a temperatura, o gás carbônico vai matar a gente de novo. A gente, você quer dizer só os humanos? Ai, um bom questionamento! Ou vai eu acabar a- com o planeta? Eu acho que vai começar com os humanos. Depois outras espécies vão ir no barco também. Entendi. O barco que é a arca de novo? O quê? Extinção em massa, Oi? não é? Então, eu acho que a gente, né, os seres humanos colaboram, sim, para esse fim. Mas é a gente também que pode colaborar para esse retrocesso. E a ciência está desse lado, do retrocesso. Apesar da gente errar, os seres humanos erram, mas eles querem sobreviver. Nós já sobrevivemos a cada coisa. Verdade. Nós acabamos de fazer uma vacina em poucos dias e salvar a humanidade. Verdade. Porque verdade. a Covid-19 ia exterminar a humanidade se a gente não reagisse. A gente que eu quero dizer é a ciência. Sim. E a gente fala sobre o apocalipse como se fosse uma coisa tão distante, tão Mirabolante, da pode ficção, acontecer mas a qualquer realmente, momento. né? Isso, pô, isso Porque o aconteceu, vírus, gente. ele pegou nos humanos, mas ele pegou em outros animais também. E que podem ter morrido em quantidades que a gente não contou. A gente não sabe quantos humanos morreram de verdade, né? É verdade. E eu sempre tenho esperança na humanidade. Eu acho que a gente vai encontrar um caminho, sim. Tomara. E se, claro, a gente chegar nessa questão apocalíptica, eu acho que os seres humanos não serão os primeiros. Nós teremos outros problemas, outros... Indícios, né? De eu que tá acho- rolando já. Eu acho que a gente tem esses indícios e a gente vai ter outras espécies acabando. Elas vão nos afetar. A gente vai acabar nesse sentido, porque a gente precisa delas. Assim como as abelhas. Exatamente. Existe umas espécies, a abelha é uma delas, é a que a gente mais conhece, que são espécies chaves, né? Sim. Que sem elas a gente não existe, né? E acho que são algumas, né? Você mesmo falou do mosquito, né? No mosquito. início do nosso papo, também é polinizador, né? Mas a gente acaba demonizando aí ele por conta da doença. Mas fala aí, como você acha que vamos, né, conhecer o nosso fim? Eu assim, sendo um filho do caos, digamos assim, eu acredito que a gente vai acabar com a gente mesmo, assim. Para mim, o mais próximo que eu diria hoje seria guerra nuclear mesmo. Assim, É alguma verdade, a coisa. gente realmente não abordou esse fato, mas é uma É um possibilidade lance que está real. tenso, é um lance que está muito tenso. Rússia já derrubou satélite da Starlink recente, já anunciou que tem tecnologia para acabar com a baixa órbita, né? E aí aquele lance, né? Se a Rússia lança esse troço, a baixa órbita acaba, todos os satélites viram lixo,
né? E a gente volta para a Idade da Pedra. A própria radiação, a gente já teve, né? A gente já observou isso, nunca aconteceu, né? E aí essa E hoje- movimentação dos bilionários para fazer bunker... Muito estranho, né? Muito Será que estranho, eles sabem então, mais do que a gente? Com Pelo certeza. menos a movimentação, né? E é uns caras que têm acesso à inteligência artificial. Então, assim, o mundo vai acabar até quando, né? E aí a Exatamente. inteligência manda assim, ó, tá tenso o negócio aí entre Rússia e Estados Unidos. Pula Vai Então, acabar pra pra mim vai quem, ser, né? pra mim vai ser um Vai lance ser nuclear guerra mesmo. nuclear. Bom, A na gente minha vai se opinião, acabar. assim, como eu sou uma grande fã de Matrix, né? Eu vou dizer a revolução das máquinas, da inteligência artificial. Esse é o final que eu acho mais, assim, interessante, vamos dizer. Mas se eu for pensar friamente, eu acho que vai ser a questão do vírus, de novas doenças, né? Depois do Covid, eu acho que foi uma coisa que a gente viu muito de perto, foi muito A aterrorizante. nossa geração. E a viu, né? rápida disseminação, né? Toda essa luta ali para conseguir uma vacina, eu acho que vai ser biológico. Apesar de ainda estar esperando ali a revolução das máquinas ou a vinda deles. E é bem possível. É Exatamente. Bem possível, Bom, quero agradecer demais a presença de vocês aqui Obrigado, hoje. Foi um mais uma prazer. vez. Esse é um assunto que eu adoro, né? Essa questão de apocalipse, todas essas mirabolantes. Tem um ser aqui querendo dar tchau. Mas assim, a gente encerrar. Tchau, oi. Né? Tchau, oi, né? É uma saudação, uma despedida. A gente não sabe ainda. Ainda não. Bom, quero agradecer a você que esteve aqui com a gente hoje, falando sobre esses assuntos, né, sobre essas possibilidades aí para o nosso planeta. Já sabe, né? Você que acompanha já sabe que o Vox Popcast vai ao ar toda quinta-feira às 7 da noite. Para saber o próximo tema, me segue lá no Instagram, @JuliaRu. E eu espero vocês na semana que vem. Ou não. Tchau, tchau.